Minha saudação a você, meu irmão, minha irmã, membro da Igreja Presbiteriana Betânia. Minha saudação a você que, navegando pela internet, chegou até o nosso canal no YouTube. A graça e a paz do Senhor Jesus. Daremos sequência às nossas meditações, a uma série de exposições no livro do profeta Abacuque. Por isso convido você a abrir a sua Bíblia. No livro do profeta Abacuque, capítulo 2, versos 1 a 5. Abacuque 2, versos 1 a 5. Assim nos diz a palavra de Deus. Por-me-ei na torre de vigia. Colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. O livro do profeta Abacuque, como temos visto, é bem peculiar, um tanto diferente de outros profetas. Para compreender essa diferença, precisamos primeiro entender qual era a principal característica do ofício de profeta no antigo Israel. Um profeta, ao contrário do senso popular, não era necessariamente aquele que simplesmente previa o futuro. Por vezes ele anunciava, sim, alguns fatos futuros. Mas o principal papel desempenhado pelo profeta era o de boca de Deus. Ele era o portador da palavra de Deus que confrontava o pecado do povo e que geralmente envolvia os pecados de imoralidade, de injustiça social e de idolatria. A palavra de Deus trazida pelo profeta proclamava um juízo contra a nação por causa do seu pecado, exortava o povo ao arrependimento e anunciava promessas de restauração. Via de regra era assim. Porém, Abacuque até então exerce o seu papel de uma maneira um pouco diferente dos demais profetas. Em alguns momentos, ele parece mais ser a boca do povo de Judá do que a boca de Deus. Ele parece mais um sacerdote, um mediador, um intercessor pelo povo do que um profeta falando da parte de Deus. Nos 3 primeiros sermões dessa série, nós vimos que Abacuque apresenta a Deus uma oração aflita, uma oração que anseia por resposta e justiça da parte de Deus. Ele se queixa dos homens perversos de Judá que oprimiam os justos e de que Deus aparentemente estava passivo e silente ante o pecado de Judá. O reino de Judá, nação de Abacuque, estava em pecado e precisava de intervenção de Deus para que pudesse ser salvo. Deus então anuncia a Abacuque seus planos de levantar os caldeus para disciplinar Judá. Deus usaria a Babilônia, uma nação poderosa, cruel e ímpia, para disciplinar o seu povo. E Deus revelou a Abacuque que usaria caminhos incompreensíveis para escrever a história e conduzir a nação de Judá ao arrependimento. Assim como homens perversos exploravam os justos em Judá, uma nação ímpia subjugaria uma nação supostamente justa. Abacuque então apela ao caráter eterno, fiel, santo e imutável de Deus para depositar sobre ele a sua esperança. Ele faz uma oração na qual argumenta que Deus, o santo, não poderia tolerar a maldade da Babilônia contra Judá, um povo pretensamente mais justo que os babilônios. Então vem o texto que nós lemos. Abacuque sabe que a sua argumentação foi ousada. Veja comigo no verso 1. Ele se compara a uma sentinela, um vigia que sobe à torre dos muros de uma cidade para ver se alguma novidade surgiria cavalgando ou correndo pelos montes ao redor da cidade. Ele esperava ansiosamente por uma resposta e pelo agir de Deus ante a sua ousada oração. A impressão que se tem é que Abacuque estava de alguma forma satisfeito com a sua argumentação diante de Deus. Ele havia evocado o Senhor da Aliança, ele havia anunciado que Deus era santo, que ele era fiel e imutável e que jamais poderia usar os babilônios para punir Judá. O profeta parece esperar que Deus vá ao seu encontro e diga: sabe, Abacuque, você tem razão. Sim, você me convenceu. Eu jamais poderia usar um povo como os caldeus para disciplinar Judá. Mas não é isso que Deus diz ao profeta. Deus não pune Abacuque pela sua ousadia, mas o trata com graça, trazendo a resposta para a sua oração.
Deus não diz a Abacuque que livraria Judá, ou afirma que os caldeus não seriam um instrumento de Deus para disciplinar o seu povo. Mas Deus agora atribui a Abacuque não uma função de intercessor, mas de fato uma função de profeta, para anunciar a toda e qualquer pessoa a palavra de Deus. Uma palavra de esperança, uma palavra de conforto, uma palavra de consolação. E quando vai ao encontro do profeta com a resposta, Deus qualifica bem a sua palavra. E é esse o tema da nossa meditação, a poderosa palavra de Deus. E o primeiro aspecto dessa poderosa palavra de Deus é que ela é direcionada a toda pessoa. A toda pessoa. Vejam comigo o que diz o verso 2. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Deus instrui o profeta que registre o conteúdo da revelação que o próprio Deus estava lhe dando naquele momento em placas de madeira ou de pedra. Era como se Deus estivesse ordenando a Abacuque que publicasse a sua palavra em outdoors, para que todos os que passassem, homens e mulheres, velhos ou crianças, judeus ou estrangeiros, tomassem conhecimento da palavra de Deus. O intuito de Deus era que a sua palavra, contida na visão relatada em todo o capítulo 2, fosse tornada de conhecimento de todos e que dela não se esquecessem quando cada promessa contida na revelação fosse cumprida. Se observarmos o verso 3, podemos concluir que a palavra de Deus revelada naquele momento a Abacuque não teria um cumprimento imediato. Ela demoraria, de fato, um pouco para ser cumprida, talvez um tempo além das expectativas de Abacuque. Mas independentemente do tempo do seu cumprimento, a palavra de Deus deveria ser pública, deveria ser de conhecimento de todos, deveria ser anunciada em todo lugar e momento. Assim como Abacuque, eu e você recebemos essa nobre missão, propagar a palavra de Deus. Mas diferentemente de Abacuque, que tinha apenas uma parte da revelação de Deus, eu e você temos toda a revelação de Deus ao homem, que está contida nas Escrituras, na Bíblia Sagrada. E principalmente, ela é revelada plenamente na figura do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus. E a palavra de Deus nos nossos dias, assim como nos dias de Abacuque, deve ser anunciada a toda e qualquer pessoa. Esse é o comissionamento que Deus deu a mim e deu a você, que Ele deu à sua igreja como agência do reino de Deus. Na grande comissão que encontramos em Mateus 28, 19 e 20, vemos a expressa ordem de Jesus. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, pela palavra de Deus. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é um meio ordinário pelo qual Deus nos fala, instrui, corrige, ainda nos dias de hoje. É pela pregação da palavra, pelo anúncio da palavra que os pecadores são trazidos ao arrependimento. É mediante a palavra que o Espírito Santo convence o homem acerca do pecado, da justiça e do juízo. É por meio da palavra de Deus que o arrependimento é produzido nos corações. E essa tarefa da proclamação, meus irmãos, não é uma exclusividade do pastor, do presbítero, do diácono, do professor da escola dominical. Essa é uma tarefa designada por Deus a todos nós, crentes em Cristo Jesus. Todos nós somos testemunhas do amor de Deus. Todos nós somos proclamadores de boas novas, do Evangelho de Jesus aos nossos amigos, parentes, queridos, vizinhos. Todos nós somos, em alguma instância, pregadores da palavra de Deus e não nos podemos furtar do nosso papel de profetas, de boca de Deus que fala ao mundo. Paulo deixa isso bem claro quando escreve aos Romanos. No capítulo 10, verso 13, Paulo afirma que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como eles invocariam? O apóstolo, ele continua o seu pensamento. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele em quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? O conhecimento da palavra de Deus, meus irmãos e irmãs, não é exclusividade de um grupo denominacional ou étnico. Não é exclusividade de homens ou mulheres. A poderosa palavra de Deus é destinada a todos e em todo o tempo. Não podemos nos esquecer do conselho de Paulo a Timóteo. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrige, exorta
com toda a paciência e doutrina. Devemos sim, meus irmãos, proclamar a palavra de Deus, sabendo que ela é suficiente e eficaz para cumprir todos os seus propósitos, os propósitos de Deus, no tempo em que Ele determinar. E este é o nosso segundo ponto. A poderosa palavra de Deus é suficiente e eficaz. Vamos voltar ao texto de Abacuque, no capítulo 2. O que diz o verso 3? Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Deus afirma que a sua palavra, transmitida por Abacuque, fala a respeito de um tempo futuro. No verso 3, Deus afirma que a sua palavra trataria do fim e não falharia. Mesmo que parecesse demorar, sob a nossa perspectiva, ou a perspectiva de Abacuque, ele e Judá deveriam esperar pelo cumprimento das promessas de Deus, porque certamente viria e não se atrasaria. Judá não precisava de nada além da palavra de Deus. Não precisava da imaginação de homens ou da insegurança e do temor ante a força dos caldeus. Eles precisavam somente da palavra de Deus. Ela é suficiente, ela é eficaz. E a garantia do cumprimento das promessas de Deus era o próprio Deus, porque ele é o fiador da sua palavra. É certo que nessa profecia, Deus falava a respeito do seu juízo sobre os caldeus, registrados a partir do verso 6 deste capítulo, os irmãos podem ler depois, será objeto de análise em outro sermão. Deus suscitaria os babilônios contra os judeus para disciplinar a nação de Judá, mas Deus também puniria os caldeus pelos seus pecados contra as nações da terra e contra o próprio Deus. Havia um tempo estabelecido para que tudo isso acontecesse. Deus garante a Abacuque que o cumprimento da sua palavra viria e não tardaria. A sua palavra não falharia. A sua palavra cumpriria todos os seus desígnios, os desígnios eternos, os desígnios divinos. Meus irmãos, assim é a palavra que nós recebemos de Deus. Assim são as Escrituras. Devemos olhar para a Bíblia, que não erra, que não falha, reconhecendo-a como palavra inerrante de Deus. Mas há algo interessante na profecia de Abacuque. O verso 3, ele fala a respeito de um fim. Esse fim certamente diz respeito a um tempo onde o sofrimento de Judá sob o domínio dos babilônios terminaria. Mas o fim ao qual Deus se refere vai muito além disto e trata de algo muito maior e mais glorioso que diz respeito a mim e a você. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, versos 37 e 38. O que diz lá? Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. O autor de Hebreus, meus irmãos, lança mão da profecia de Abacuque para dar a ela uma aplicação maior e melhor, algo que virá e que é ansiosamente esperado pelo autor de Hebreus e por todos nós. Nós esperamos com expectativa pelo que virá, pelo futuro que nos aguarda. Esperamos pelo dia no qual nos encontraremos com aquele que é o Logos, o Verbo, a palavra de Deus que se fez carne e caminhou sobre a terra, aquele cujo nome é a palavra de Deus, como João o apóstolo chama no livro de Apocalipse. Cristo virá, meus irmãos. A palavra de Deus, dada a Abacuque, também fala disso. Aquele que há de vir, virá, e ele encontrará a sua igreja ancorada, alicerçada na sua palavra, nas suas promessas. Uma igreja justificada e amparada pela confiança, pela fé produzida pela poderosa palavra de Deus. A palavra de Deus é certa. A palavra de Deus não falha. A palavra de Deus não falhou no passado, não falha no presente e não falhará no futuro. A palavra de Deus é inerrante, a palavra de Deus é suficiente, a palavra de Deus é eficaz. O que ele prometeu, ele cumprirá. Deus, pela profecia de Isaías, meus irmãos, reafirma isto quando diz que assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejei e atingirá o propósito para o qual a enviei. Isto nos leva à inevitável reflexão. Qual tem sido a nossa relação com a palavra de Deus expressa nas Escrituras, expressa na Bíblia? Precisamos avaliar a forma como nós a encaramos. Há um risco enorme de nos acostumarmos com a palavra de Deus, de nos acostumarmos com o que é sagrado e começarmos a negligenciar aquilo que as Escrituras dizem. Corremos até o risco de imaginar que a Bíblia sequer é palavra de Deus, que é um livro escrito por homens e por isso não tem nada de divino. Mas a Bíblia
é a inerrante e suficiente palavra de Deus. Ela foi inspirada por Deus a homens que ele mesmo separou para essa nobre tarefa. Pedro, em sua segunda carta, uma carta universal de Pedro, ele atesta que jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. E Paulo arremata: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que todo homem, o homem de Deus, seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A palavra de Deus é suficiente e eficaz. Ela é poderosa para discernir as intenções do nosso coração. Ela é poderosa para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos instruir e para nos moldar e nos fazer homens e mulheres segundo a vontade de Deus. Como o próprio Deus testemunhou a respeito da sua palavra, ela não falha, ela não tarda, mas tudo o que Deus diz se cumpre no tempo determinado. A palavra de Deus é o poder do próprio Deus para a salvação do homem. Porque a poderosa palavra de Deus produz fé e vida interior no homem. E este é o nosso terceiro e último ponto. A poderosa palavra de Deus produz fé e vida interior em todos nós. Os versos 4 e 5 trazem um contraste a respeito de dois homens. O soberbo, que parece se referir ao imperador babilônico, e um homem justo. O imperador babilônico, os irmãos sabem, era Nabucodonosor. Mas leia comigo o verso 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Continuando o verso 5. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Nesse contraste, Deus afirma que Nabucodonosor é soberbo e arrogante e é completamente reprovável aos olhos de Deus. Não há nele retidão alguma. O verso 5, ele afirma que Nabucodonosor é insaciável em busca de poder e glória e que a sua ganância é como a morte, que sempre, a todo momento, está ceifando vidas. É insaciável. Deus conhecia o coração e as motivações dos babilônios e de seu rei. Mas o sucesso de Nabucodonosor seria passageiro. Assim como a alegria produzida pelo vinho, a alegria produzida pelo álcool, assim seria a vitoriosa carreira de Nabucodonosor. A euforia das vitórias do rei da Babilônia seria efêmera, passageira e teria um fim a partir da visitação do próprio Deus em tempo oportuno. Por outro lado, Deus afirma a Abacuque que o justo, aquele por quem Abacuque clamou na sua primeira oração, ou a nação mais justa que os caldeus por quem Abacuque clamou na sua segunda oração, viveria segundo a fé. Assim Deus afirma que o justo não deveria estar preocupado com as circunstâncias, ou com as adversidades, ou com os acontecimentos no cenário geopolítico que poderiam afligir o seu coração. Mas o seu coração, a sua esperança, a sua confiança deveria estar depositada nas promessas preciosas de Deus e em sua poderosa palavra. O justo vive na esperança, na expectativa, na confiança do cumprimento das promessas de Deus contidas na sua palavra. Vamos lembrar rapidamente o que é fé? Lá em Hebreus 11, capítulo 1, diz o seguinte na versão NVI. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Mas se consultarmos a versão revista e atualizada, nós vemos que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Este é o conceito bíblico de fé. Crer firmemente em algo que se espera, mas que ainda não aconteceu, e ser convicto daquilo que é real, que é fato, mas que não se pode ver. Enquanto a confiança da Babilônia estava no seu poder e nas suas armas, como vimos nos sermões anteriores, a confiança de Abacuque e de Judá deveria ser depositada tão somente na palavra de Deus. E é importante observar o que diz o verso 4. O verso 4 é o tema central da profecia de Abacuque. Se pudéssemos resumir a profecia de Abacuque, o livro de Abacuque, ele seria resumido em uma frase: o justo viverá pela fé. Não por acaso essa afirmação foi repercutida no Novo Testamento e inclusive na história da igreja de uma forma decisiva.
amparado nessa frase, que Paulo escreve aos Romanos e aos Gálatas sobre uma justiça que não é conquistada pelos méritos da lei, pelos méritos humanos. É uma justiça conquistada pela fé em Cristo e na sua suficiente obra de redenção. Foi lendo Romanos que Lutero leu essa frase, descobriu essa frase, que mudou a história da igreja. A justificação pela fé somente ocupou um lugar central no movimento da Reforma Protestante. É por meio da palavra de Deus que o soberbo e o arrogante é condenado, mas é também por meio da palavra de Deus que a verdadeira fé é produzida nos nossos corações. É isso que o apóstolo Paulo afirma no capítulo 10 da sua carta aos Romanos. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir, por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Meus irmãos, a palavra de Deus, iluminada pelo Espírito Santo, é capaz de produzir fé e vida nos nossos corações. É por meio da palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo que somos moldados e refeitos dia a dia à imagem do nosso Salvador Jesus Cristo. É por meio da palavra de Deus que o nosso pecado é confrontado e o nosso caráter é transformado. A palavra de Deus é poderosa para revelar e para nos convencer da justiça de Cristo, e pela fé cremos em fatos que não vimos e esperamos o cumprimento das promessas de Deus. A palavra de Deus é poderosa para nos dar vida. Viver pela fé, por um lado, é viver confiante sim nas promessas de Deus e não por vista, não pelas circunstâncias que nos rodeiam. Mas por outro lado, viver pela fé é receber uma nova vida segundo a fé que recebemos de Deus. Um novo nascimento, um novo viver, um novo homem, uma nova mulher, um novo coração, uma nova vida regenerada para Deus. Podemos dizer que vivemos pela fé e que também é pela fé que vivemos. Portanto, meus irmãos, Abacuque experimentou o testemunho do próprio Deus acerca de sua poderosa palavra. Deus afirma que sua palavra deve ser proclamada a todos, sem distinção. É desejo de Deus que o evangelho de Cristo seja anunciado a todo homem e mulher, para que venham ao conhecimento da salvação em Cristo Jesus. E nós, igreja, somos os profetas. Nós somos a boca de Deus para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa e gloriosa luz. Deus também assegura que a sua palavra é suficiente e eficaz para revelar e fazer valer todos os seus propósitos. Nada mais é necessário. E certamente a palavra de Deus não falha e não tarda, é cumprida em tempo oportuno. E é essa poderosa palavra de Deus que gera fé em nossos corações, uma confiança inabalável nas promessas de Deus. É por meio dessa palavra que o Espírito Santo nos faz novas criaturas, nos dá um novo nascimento e gera uma nova vida interior em nós. Talvez haja muitas dúvidas no seu coração. Em tempos de incerteza, temores, doenças, crises, olhamos para o lado, para tudo que nos rodeia e somos assaltados pela desesperança. Mas se lembre, meu irmão, minha irmã, nossa fé não está firmada nas circunstâncias. A nossa fé está firmada em Cristo e na infalível palavra de Deus. Que não nos esqueçamos de que aqueles que são justificados pelo sangue de Cristo viverão pela fé e pela fé viverão. E a nossa fé, a nossa confiança está depositada nas preciosas promessas de Deus, conforme a sua poderosa palavra. Amém, meus irmãos? Curva a sua fronte neste instante. Vamos orar. Te louvamos, ó Deus, e bendizemos pelo teu grande amor e teu grande poder. Te bendizemos pela tua poderosa palavra inspirada a homens no passado e que hoje fala aos nossos corações, porque é uma palavra viva, é uma palavra eficaz, é uma palavra suficiente, porque o autor desta palavra está vivo e fala hoje também, ilumina os nossos corações para que possamos compreendê-la, ó Deus amado. Que possamos, Senhor, nos dispor a levar esta palavra a todo homem, toda mulher, todos aqueles que estão ao nosso redor. Que confiemos, ó Deus, que esta palavra é suficiente para tratar o nosso coração e para trazer a resposta de Deus à nossa alma. E que, Senhor, jamais nos esqueçamos que esta palavra ela é poderosa para produzir vida e fé nos nossos corações, que não nos apartemos da palavra de Deus, que vivamos segundo a palavra de Deus, sabendo que, Senhor, que essa palavra gera uma fé nos nossos corações, ó Deus amado, que se traduz em vida e vida em abundância. Ó Deus, olha para nós e que, Senhor, possamos
ter fé acrescentada aos nossos corações, para confiarmos nas tuas promessas e buscarmos na tua palavra as respostas aos anseios das nossas almas. Nós oramos assim, ó Deus, gratos, porque o Senhor é bom e abençoador e tem visitado o teu povo dia após dia com a tua maravilhosa graça. No santo nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Amém. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.